Sejam todos bem-vindos ao canal, se inscreva, deixa teu like, deixa teu comentário, deixa tua sugestão de vídeo também. Vou pedir para você deixar teu like, porque eu fiz um vídeo aqui e fazer vídeo de análise ele traz uma certa dificuldade e a gente tem que entregar nosso tempo. Então peço essa compreensão, que vocês deixem o like de vocês para ajudar aqui no nosso trabalho. Falar aqui do Vasco e do São Paulo. O Vasco foi muito bem no Morumbi, o Vasco do Diniz que vem se encontrando e vem se encaixando dentro da ideia do Diniz, né? Ainda precisa de muito mais, mas dá para ver um pouco do dinizismo já no Vasco. E um São Paulo que não conseguiu entregar um bom jogo. Um São Paulo que ficou preso na armadilha do Diniz. O Diniz conseguiu sim implantar a sua ideia e o Zubeldia caiu nessa armadilha e o Vasco conseguiu sair vitorioso no Morumbi. Um São Paulo que pressionou no início de jogo muito bem, parecia que ia manter aquela sequência de pressão, mas eu acho que o time cansou e não conseguiu manter a pressão que o São Paulo fazia, uma pressão mais efetiva na área do Vasco. E um Vasco que neutralizou o São Paulo. Quando o São Paulo tinha a posse de bola, o São Paulo era totalmente neutralizado. O Vasco não conseguia criar jogadas, em alguns momentos só na bola longa. Então vamos lá para a imagem do jogo, para que a gente possa falar um pouco, mostrando as imagens do jogo, e vamos também um pouco para o campinho, para que a gente possa entender algumas coisas do que ocorreu nesse duelo entre São Paulo e Vasco, tá bom? Vamos lá. Chegando aqui no campinho, assim veio a equipe do São Paulo e a equipe do Vasco. O São Paulo veio com Alan Franco e Arboleda, na defesa, bem com dois zagueiros, dois laterais, Enzo Dias e Cedrite. Pablo Maia e Alisson, né? O Alisson retornando. Luca, Luciano e Lucas Ferreira, tá? Dois jogadores agudos do lado de campo, e o André como centroavante, que também é um jogador que te dá uma intensidade na pressão, na recuperação da bola, tá? O São Paulo ele conseguiu ter intensidade na pressão, conseguiu, porque você tem o Luca, que é um jogador de velocidade, você tem o Lucas Ferreira, que são jogadores de pressão, e o André também. O Luciano, já o Maia e o Alisson nem tanto. Mas o problema é o seguinte: você pode ter intensidade, mas se você não tiver o que eu chamo de vontade a mais de manter essa pressão, você vai perder a pegada da pressão, daquela intenção que é você pressionar o adversário com intensidade. Não basta só intensidade, não basta só pressão e intensidade. Você também tem que ter gana, tem que ter empenho e tem que continuar pressionando. Se o treinador está observando que isso não está acontecendo, o treinador ele tem que baixar os blocos e evitar essa pressão. São Paulo trabalhou com salto de pressão. E salto de pressão ele é arriscado, ele é perigoso. O Vasco também trabalhou com salto de pressão. Em alguns momentos, algumas partes do campo, principalmente nos jogadores como Luca e Lucas Ferreira. O São Paulo ele pressionava assim, Lucas Ferreira, André, vamos dizer que o Vasco estava na sua construção, Ferreirinha, buscando pressionar mais aqui o Piton, Luciano pressionando. São Paulo pressionava com 4 jogadores. O que acontecia? Esses 2 jogadores, tanto Cedrite, Alisson, eram jogadores de salto de pressão, gatilho de pressão. Eram esses jogadores. Quando a bola chegava aqui, Luciano pressionava. A bola chegava aqui, Alisson baixava para soltar pressão no Coutinho. Se essa bola ela fosse invertida, aqui você tinha o Ferreira, ou Ferreira marcando Freitas aqui dentro, tá? Mas se o Ferreira tá aqui, se o Nuno vem receber essa bola muito baixo, quem vinha soltar pressão era o Cedrite. Mas quando o Nuno não recebia essa bola muito baixo, era mesmo o Piton recebendo essa bola e o Ferreira estava aqui por dentro para fazer a pressão no Freitas, o Cedrite vinha no Piton. Por que é arriscado? Pelo seguinte, vamos lá para o outro lado. O que acontecia desse lado era a mesma coisa. Bola no PH, Enzo Dias podia ficar no Rian, o Enzo Dias saltava a pressão do PH. Tietê preso aqui, prendendo Maia. O que acontecia com o São Paulo? Alan Franco tinha que saltar aqui para cobrir as costas do Enzo Dias. E a Arboleda ficava sozinho aqui com Varjete. Isso acontecia no São Paulo. Por que isso é perigoso? Isso tem que estar muito bem orquestrado. Porque se não tiver muito bem orquestrado, esses espaços nas costas aqui, eles vão ser gerados. Esses espaços nas costas, eles vão ser gerados. Se esses espaços nas costas são gerados, esse jogador ele tem a possibilidade de receber essa bola com liberdade. Se esse jogador não tiver ligado no lance, ele tiver mais fechado, esse cara vai receber a bola com muita liberdade. E assim, vou mostrar para vocês agora no campo como foi o desenho desse jogo e como decorreu essa pressão alta do São Paulo e também a movimentação do Vasco da Gama. Vamos lá.
Voltando aqui novamente, agora já no vídeo, tá? No campo. Quero mostrar para vocês. Eu queria abrir essa tela, mas eu não estou conseguindo. Vamos lá. Como que foi a pressão alta do São Paulo? O Vasco com a bola, o Léo Jardim. Como o São Paulo pressionava? O São Paulo pressionava com o Luciano, André, Luca, Maia e Lucas Ferreira. Eles estão pressionando a saída de bola do Vasco. Olha o salto de pressão agora aqui. Ó. Você viu o Alisson saltando para marcar o Coutinho. Você vê também o Cedric já ali também saltando aqui, o Cedric desse lado já aparecendo também para marcar aqui o Nuno, quando o Nuno baixava, como eu tinha falado para vocês agora no campinho. Essa era a maneira que o São Paulo pressionava a equipe do Vasco, quando o Vasco estava na saída de bola, na sua construção de bola. Do outro lado era a mesma coisa, quando essa bola ela mudava de lado, o Vasco tinha essa bola do outro lado, o salto de pressão também acontecia, né? O Jardim vai movimentar essa bola, ó. O Luca vai pressionar aqui o PH. Ó, agora você viu o Dias. O Dias já salta a pressão. Olha lá, o Dias já salta a pressão para matar a jogada do Vasco. Neste momento, o Dias já salta a pressão. O Vasco também soltava pressão quando tinha necessidade. Também o Vasco buscava saltar pressão também quando tinha necessidade, tá? Aqui nesse ponto aqui, eu acho que dá pra gente soltar e pra gente entender como que o Vasco também, o São Paulo com a bola, o Vasco também pressionava. E quando o Vasco fazia isso, o São Paulo tinha dificuldades. Ó. O Vasco conseguia pressionar o São Paulo, ó. A bola chega no Luca, o que vem aqui? Ó, o PH. O PH já vem aqui saltando pressão também, para o Luca não receber essa bola com liberdade. Ambas as equipes teve salto de pressão, mas eu acho que o Vasco foi muito mais efetivo na marcação. O Vasco marcou o São Paulo com muito mais efetividade. O São Paulo não conseguiu sair daquele bloco de compactação do Vasco. O Vasco compactava seus blocos, o São Paulo tinha dificuldade. O Vasco baixava o seu bloco, o São Paulo tinha dificuldade. Era um Vasco muito intenso, na hora de pressionar lá em cima e na hora de baixar o seu bloco. O Vasco tinha intensidade para isso também, baixava muito bem. É uma característica já do Diniz. Assim era no Fluminense, no time muito compactado, 10 jogadores atrás da linha da bola, sempre assim. E para você prestar atenção nesse detalhe, o Vasco ele pressionava o São Paulo, vinha aquela avalanche, né, ali para cima do São Paulo, o time do Vasco fazia o São Paulo recuar esses dois jogadores. Isso é importante, porque esses dois jogadores vai ter uma definição no jogo. Vai ter uma definição no jogo do Vasco. Positivamente para o Vasco, negativamente para o São Paulo. Tá? Tanto o PH, tanto o Rian, tanto o Alan Franco. Isso é aquilo que eu tinha falado agora há pouco no campinho. O Alan Franco tinha que abrir muito. Né? E se você erra essa passada, você acaba errando esse diálogo Enzo, Alan Franco, Arboleda, Cedric, Volantes, pode ficar arriscado. A defesa do São Paulo pode ficar bem exposta, tá? Agora peço que vocês esqueçam um pouco o Alan Franco e o Rian, daqui a pouco a gente volta no Alan Franco e no Rian. O Vasco no bloco baixo, o São Paulo teve algumas oportunidades, sim. O São Paulo poderia ter feito mais isso aqui, que é o passe de ruptura. Aqui você vê o Alisson com a bola. O Alisson ele recebe a bola, ele espera aqui, o tempo consegue achar um passe de ruptura. Isso é importante. Quando o time está com o bloco baixo, você tem que buscar esse tipo de passe. Passe de ruptura que chega no Luciano, o Luciano dá esse chute, quase ali poderia sair do gol para a equipe do São Paulo nesse lance aí do Luciano, tá? Já foi um dos primeiros lances, tá bom? Que o São Paulo quase conseguiu aí o gol do São Paulo, poderia ter saído até, né? O São Paulo ter aberto para cá. Então, importância, bloco baixo, achar o passe de ruptura é importante. Saída de bola do Vasco, pressão do São Paulo de novo, você vê aqui novamente, ó, o PH com liberdade, ele vai receber essa bola nas costas do Luca, quem vai soltar pressão no PH? Olha lá. Novamente o Enzo Dias. O Enzo Dias vai subir e soltar pressão. Sempre o Enzo Dias vem soltando pressão. O PH consegue passar essa bola. Ó, como que tá aqui agora? O Rian sozinho com quem? O Alan Franco. O Alan Franco tem que abrir muito. O Alan Franco tinha que sair de lá da defesa para puxar aqui e abrir bastante. E aqui você vê o Arboleda sozinho com o Vegete. Tá bom? Então você vê que o São Paulo tinha... Isso é arriscado. Precisa estar muito bem orquestrado. Tá? Provavelmente o Zubeldia tenha treinado isso, provavelmente ele treinou, mas não quer dizer que deu certo a execução em campo. Tá? Eu acho que não deu certo essa execução em campo. E ficava esse duelo entre Alan Franco, mas o Rian. O Rian é um jogador forte, jogador de força e jovem. Tá? E o Alan Franco é jovem também, mas o problema é quando você vai deixando esses espaços. Uma hora o zagueiro vai ter que toda hora cobrir a costa do lateral, complica um pouco. Se é 3 zagueiros, eu entendo. 3 zagueiros, tu consegue fazer o Anderson Dias saltar a pressão, porque esse zagueiro vai cobrir as costas, tu vai ter 2 zagueiros na contenção ainda fechando. Beleza, você consegue fazer isso, mas se
Isso não acontece, complica, tá? Então, quando você trabalha com salto de pressão, marcação de perseguição, essa marcação individual de perseguição, todo o campo é necessário que os jogadores tenham a ideia de cobrir os seus companheiros quando eles saltam a pressão, tá bom? Essa é a necessidade, isso precisa ser falado, precisa ser visto. E olha como o Vasco faz, tu perde a segunda bola, São Paulo perdeu bastante a segunda bola nesse duelo. Então, é arriscado, toda hora você tá buscando bola longa ou marcação de perseguição. O Vasco do Diniz está se contando bastante naquilo que o Diniz quer fazer, tá? E o Diniz conseguiu sim neutralizar o São Paulo muito bem, quando era necessário marcar a equipe do São Paulo. O Diniz conseguia sim neutralizar a equipe do São Paulo. Aqui você vê o Diniz, ele pedindo pro time marcar. Como o Diniz ele é enérgico na beira do campo, né? Ele já pede pro seu time marcar, o seu bloco volta muito rápido, uma bola que vai ficar para a equipe do Vasco. Então, o Diniz conseguia empurrar o São Paulo para trás. O São Paulo ficou muito preso na ideia de jogo do Diniz de marcação. O Diniz consegue compactar muito bem, fazer seu bloco muito bem compactado. E quando não isso, consegue avançar e empurrar o adversário para trás. Aí o adversário tem que ter uma ideia de tocar a bola muito rápida. O adversário não pode só não sair na longa. Tem que ter a ideia de ter a posse de bola curta, mas com rapidez no passe. Com um passe mais rápido. Toque de bola com mais velocidade. O São Paulo até teve outra oportunidade também, que mesmo o time com o bloco baixo, tá, as janelas de passe elas vão se abrir. Você pode ver aqui que o Diniz está chamando a atenção aqui do PH para marcar o Luca. E você vê aqui que essa primeira linha de combate, a linha de 4 do Vasco, essa primeira linha de 4 do Vasco, ela tem uma abertura aqui, porque o Rian ele abre um pouco, ele não fica aqui fechado, ele abre um pouco aqui o Rian, talvez para cortar uma linha de passe, imaginando alguém nas suas costas aqui, não sei se o Enzo Dias, mas não é. Novamente o Alisson, que deu um dos primeiros passes também no jogo ali, que acabou quase sendo o gol do Luciano, ele consegue novamente achar essa janela de passe aqui e achar um passe pro Luca ali, um passe até promissor, que o Luca poderia aqui, ó, não ter antecipado o cruzamento. O Luca poderia ter ido para 1 contra 1. Ele tem 1 contra 1, ele consegue driblar. Ele não, ele vai antecipar o cruzamento. Ele poderia ter avançado, poderia ter ido para dentro dos caras do Vasco, entendeu? Poderia ter ido para dentro ali para tentar o drible. Mas não, ele tenta o cruzamento ali, talvez na pressa, ali no momento ali, tentou o cruzamento e acabou errando ali, o cruzamento muito forte. Mas poderia ter optado pelo drible. Seria melhor se ele optasse pelo drible do que pelo cruzamento apenas, né? E aqui já o jogo avançando, o São Paulo pressiona 5 minutos, mas então você vê que o Vasco conseguiu levar o São Paulo para a armadilha ali do Diniz, né? O São Paulo aceitou cair nessa jogada do Vasco. Mas você viu que o São Paulo também diminui a questão da pressão, né? O São Paulo não é mais aquele time que pressiona, né? Deixa de ser aquele time que pressiona para ser um time mais ali parado um pouco e deixa espaço para os Vasco criar jogadas. Aqui o Diniz já começa a mudar o jogo. O Diniz vai pro caderninho e o Diniz tem uma mudança crucial aí no jogo. Aos 14 minutos, o Diniz decide mudar algum posicionamento dos seus jogadores, tá? Principalmente do Nuno e do PH. Porque o Nuno estava abrindo muito em alguns momentos e o Diniz consegue achar esse espaço ali do Nuno, que o Nuno estava deixando bastante espaço, o Diniz percebe isso. Olha aqui, ó. Começa aqui o Diniz dá bronca no Nuno. Porque o Nuno, nesse momento aqui, ele não fecha, ele fica aberto. E ele ficando aberto, deixa espaços desse lado de campo. Aí é quando o Diniz começa a dar bronca no Nuno. Olha como o Nuno fica, ó. Bem aberto, não fecha, tá vendo? O Nuno vai ficando aberto ali, não fecha, e vai deixando aí espaços para a equipe do São Paulo. Olha lá, ele não fecha, ele deixa espaço, deixa o jogador português da equipe do Vasco, né? Outro ponto também, que eu tinha mostrado aqui nesse espaço, aí o Diniz começa a mudar o jogo, o Diniz já briga aqui com o Nuno de novo, ó, você vê, ó. Ele xinga o Nuno porque ele quer que o Nuno feche a jogada, não quer que o Nuno fique aberto, quer que o Nuno feche por dentro, porque o Nuno ele estava ficando na mesma linha do Piton. Aí ele queria que o Nuno fechasse mais por dentro, o Piton fazia o corredor. Desse lado o PH fechava por dentro, quem fazia o corredor era o Rian. Por que essa ideia do Diniz? Né, o Diniz ficou nessa bronca aqui com o Nuno, e essa ideia do Diniz de trazer o Nuno por dentro aqui, ó. Por que o Diniz teve essa ideia? A gente vai lá pro campinho, eu vou explicar para vocês. Vamos lá. Olha a estratégia do Diniz para tentar encontrar caminhos que levou ao gol do Vasco, né? Qual é a estratégia do Diniz quando ele pede pro Nuno trabalhar por dentro? Até o PH também, né? O Paulo Henrique trabalhar por dentro também. O Rian trabalhava mais por fora, o Nuno mais por dentro como um meia.
De vez em quando abria para o lado de campo e o Piton mais aberto pelo lado de campo. Tá. Qual era a intenção do Diniz nesse sentido aqui? Quando o Vasco tinha bola, o São Paulo pressionava com o Luca, o São Paulo pressionava com o André, Luciano e Ferreira. Tá. Ok. Os volantes já estavam ocupados porque o Tietchan avança, o Moura baixa, o Tietchan avança, então aqui ele já tem 2 jogadores. Teria um terceiro jogador que era o Nuno se aproximando aqui. Então já fica meio que dividido aqui pro Alisson entre Nuno e Coutinho, que se movimentava bastante também, abrindo por aqui por dentro também, tá? Então às vezes o Maia vem pegar aqui, o Maia tem que vir aqui, o Alisson vem mais para cá, então você deixa um espaço aqui pro Nuno trabalhar. O Arboleda fica com o Vegete, tem essa marcação do Vegete. E lembra que eu tinha falado que o São Paulo trabalhava por salto de pressão? O que acontece? Aqui você tem um Dias no Rian, mas o Dias ele tem uma característica de soltar bastante pressão, isso já é característica do atleta. Sabendo disso, o Diniz pede para eles trabalhar por dentro, porque se eles trabalham por dentro, eles puxam o lateral, entende? Puxando o Dias para fazer esse salto de pressão, tendo espaço para o Moura, ou seja, quem for com a bola aqui ter espaço para um passe, chegando no PH, essa bola chega no Rian. E o Rian, estando aqui, ele tem uma grande liberdade nesse setor. Mesma coisa esse lado, a bola chegando aqui, você tinha um Nuno com bastante liberdade para receber essa bola também. Porque se o Cedric vai marcar o Nuno, deixa o Piton livre. Então, o que acontece? O Ferreira baixa aqui também para marcar o Nuno. Quando o São Paulo precisa do jogo de contra-ataque, o Nuno marcava bem o Ferreira também quando era necessário. Então, a entrada do Nuno por dentro, ela tinha 2 opções, tanto para atacar, tanto para defender, numa pressão ofensiva em cima do São Paulo. O Rian recebendo essa bola, voltando aqui pro Rian, quem tem que fazer a movimentação aqui é o Alan Franco. O Alan Franco fazendo essa movimentação, fica todo mundo num contra um. E ainda você tendo aqui o Nuno Gomes, o Nuno, para se movimentar, atacando os espaços como for necessário. O Vegete puxa o Arboleda com ele, o Nuno tem uma liberdade enorme aqui, vai puxar o Cedric, aí o Piton tem outra liberdade aqui no corredor. Se o Alan Franco não saltar, o Alan Franco não subir, você tem um Rian com um corredor para poder avançar para cima da defesa do São Paulo e assim também trazer com ele os seus jogadores de meio campo e de lado de campo. Então a ideia do Diniz é simples, trazer os laterais por dentro, puxa os laterais do São Paulo por dentro também, a característica de saltar a pressão desses laterais, espaço nas costas para o Rian atacar a equipe do São Paulo. Vamos lá para o vídeo para a gente entender. Tudo se inicia aqui, nesse lance, né? O Vasco com um bloco baixo, o Vasco baixa bem seu bloco, o São Paulo já não tinha mais efetividade de marcar com pressão e nem ter movimentações de achar uma linha de passe com o Vasco. Ó, você já vê que o PH ele vai se movimentar aqui, ó, já para ganhar a parte de dentro do campo. Você vê que o PH já se movimenta aqui por dentro. O Nuno também, você vê aqui que o Piton tá aqui, ó, o Nuno aqui. Você já vê o PH aqui, já se movimenta. Como o São Paulo não pressiona, você deixa aquilo que eu sempre falo, né? Aquele espaço que é a questão da linha de passe, você deixa a bola descoberta. Se tu deixa a bola descoberta, fica difícil. Aqui o São Paulo não pressiona, deixa a bola descoberta para o zagueiro do Vasco acionar aqui um passe no qual o PH consegue dominar. E quem vai fazer a pressão no PH? Eu tinha falado agora há pouco para vocês. Quem vai fazer a pressão no PH? Quem vai fazer a pressão no PH é o Enzo Dias. O Enzo Dias salta lá de trás para fazer a pressão aqui no PH. Ele fazendo essa pressão no PH, olha quem sobra sozinho aqui, ó. Sobra sozinho é o Rian. O Rian sobra sozinho. Quem tá por dentro? O Alan Franco. O Alan Franco por dentro. Se o Alan Franco salta aqui, abre espaço aqui para um contra um. Então ele fica indeciso. Ou ele vai no Vegete ou ele vai no Rian. Porque o Enzo Dias saltou. E o Lu. E depois o São Paulo não pressiona mais. Fica aquele jogo com mais jogo pro Vasco do que pro São Paulo. O Vasco consegue trabalhar a bola, um erro de passe do São Paulo, o Vasco vai achar o segundo gol. Naquilo que também que o Vasco gosta de fazer bastante, né? Que é atrair o adversário para um lado de campo, que eu tinha falado, deixar o outro lado com bastante liberdade. O Vasco consegue recuperar essa bola. O bloco do São Paulo totalmente de um lado de campo, né? Você vê aqui a liberdade pro jogador do Vasco. Baixa, sobra a bola pro Nuno, o Nuno finaliza o gol do Vasco. Então você veja aí, né, que o São Paulo também caiu nessa armadilha de mover muito bloco para um lado, deixar um lado muito aberto para o Vasco inverte bola, acha o espaço livre com liberdade, ataca o São Paulo e faz o segundo gol. Mas
muito ideia do treinador, muito o que é o projeto do Diniz pro Vasco, né? O Vasco tá começando a entender, os jogadores começando a compreender, o Diniz tá começando a entregar bastante. Já o Zubeldia precisa se encontrar de alguma maneira. Que é o São Paulo que tá na próxima zona de rebaixamento, é um mês aí para ter a pausa desse Mundial que tem de clubes, pro São Paulo tentar se encontrar de alguma forma, de alguma maneira, né? O segundo gol, mesma coisa, salto de pressão do Cedric. Aí São Paulo já tinha colocado o Bobadilla, que vai tentar acompanhar o jogo, na realidade, o jogo que já estava quase finalizado, no São Paulo neutralizado pelo Vasco, sem saber muito o que fazer, e um Vasco com bastante estratégia para definir o jogo. Tá bom, gente? Deixa teu like aí, teu comentário, tua sugestão, e na próxima a gente volta. Beleza? Até a próxima.